Hoje seguimos para o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Mas antes de continuar, eu gostaria apenas de lembrar você que quer adquirir o nosso material compartilhando uma palavra que não é minha. O link está disponível na nossa bio e também nos stories todos os dias. Compartilhando uma palavra que não é minha é um guia para você aprender a ler, interpretar e aplicar a palavra de Deus à sua vida, também disponível em PDF e capa dura. Se você adquirir a versão física, o frete é grátis para todo o Brasil. Amém? Hoje começaremos o nosso estudo no livro de Levíticos. E Levíticos não é um livro chato nem pesado de ler. Ele carrega princípios espirituais grandiosos e nós iremos aprender tudo isso no decorrer desses vídeos. Amém? O nome Levítico vem da tribo de Levi, a tribo escolhida por Deus para servir como sacerdotes em Israel. Eram os levitas que cuidavam do tabernáculo e ajudavam o povo a se aproximar de Deus da maneira correta. O cenário é importante. O povo havia acabado de sair do Egito, foram escravos por 400 anos, não sabiam como adorar o Deus verdadeiro. Estavam acostumados com cultos pagãos, com idolatria, sacrifícios desordenados. No final de Êxodo, o tabernáculo ficou pronto e a glória de Deus desceu no meio do povo. Agora Deus está habitando ali. E surge uma pergunta natural: como viver perto de um Deus santo? Levítico responde a essa pergunta. Ele não foi escrito para pesar o povo com regras. Ele foi escrito para proteger a presença de Deus no meio deles. Se Deus habita no meio, o povo precisa aprender como se aproximar com respeito, com consciência e com santidade. Por isso, começam as ofertas. Naquela cultura, sacrifícios já existiam. Deus nunca aceitou sacrifício humano, mas Deus organiza tudo de acordo com como Ele quer receber. Ele dá sentido, Ele dá vida a tudo aquilo ali. Ele ensina que adoração não é desespero e nem tentativa de manipulação. É relacionamento. A primeira oferta no capítulo de número 1 é a oferta do holocausto. A pessoa trazia um animal sem defeito, colocava a mão sobre ele antes de sacrificar, como quem dizia: ele me representa diante de Deus. O animal era totalmente queimado, não ficava nada. Isso nos ensina algo grandioso. Se aproximar de Deus exige entrega, não meia entrega, não só palavras bonitas. É uma entrega total e uma entrega real. Hoje nós não sacrificamos animais também, mas ainda precisamos de entrega. Entrega do orgulho, entrega do controle, entrega das áreas que insistimos em administrar sozinhos. Cristo cumpriu isso perfeitamente. Ele se entregou e por nós de forma completa. Efésios capítulo 5, verso 2 diz isso. E a pergunta que fica para nós é se a nossa fé é inteira ou se ela é parcial. Se Deus está no controle total da nossa vida ou somente de algumas áreas. Nós precisamos entregar o controle total nas mãos do Senhor. Depois, então, no capítulo 2, vem a oferta dos cereais. Era a farinha fina, azeite e incenso. Farinha fina é trigo moído. Havia passado por um processo. O azeite era misturado a essa farinha, não era jogado por cima. Não podia ter fermento, mas tinha sal. Isso ensina gratidão e também pureza. Nem toda aproximação acontece por causa de erros. Às vezes, e muitas vezes, nós precisamos nos aproximar de Deus também para agradecer. Essa oferta nos ensina a agradecer ao Senhor antes de reclamar do dia, a reconhecer as bênçãos que o Senhor nos dá, reconhecer que tudo o que temos vem dele, permitir que as pressões da vida nos amadureçam em vez de nos endurecer. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 35, eu sou o pão da vida. Ele foi o trigo que passou pela pressão
para se tornar alimento. A terceira oferta é a oferta pacífica, capítulo 3. Parte era queimada, parte era comida. Era uma refeição diante de Deus. Isso ensinava comunhão. Não é sobre pedir perdão, é sobre se sentar à mesa em paz. Cristo é a nossa paz, de acordo com Efésios, capítulo de número 2, verso 14. Ele restaurou o relacionamento. Aqui aprendemos algo grandioso também, valorizar a comunhão. Nós devemos buscar reconciliação quando houver conflitos. Nós precisamos aprender a celebrar a nossa fé. Não viver só de culpa, de perdão, de pecados, de perdão, de pecados. Nós precisamos valorizar as bênçãos, celebrar as vitórias e engrandecer o nome do Senhor nas mínimas coisas. Depois vem a oferta pelo pecado no capítulo de número 4. Tratava de erros cometidos sem intenção. Mas mesmo sem intenção, o pecado precisava ser tratado. Isso nos ensina responsabilidade. Hoje nos purificamos por meio de confissão sincera, de acordo com a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, no verso 9, e também de arrependimento real, ou seja, mudança de vida e de atitudes. Cristo purifica a nossa consciência. Hebreus capítulo 9, verso 14 também vai nos dizer isso. O erro ignorado, ele não desaparece. Ele precisa ser levado à cruz, confessado, abandonado e tratado. Por fim, vem a oferta pela culpa, capítulos 5 e 6. Aqui não bastava pedir perdão, era preciso reparar o dano. Se alguém prejudicou alguém, esse outro precisava devolver o que tomou. Isso nos ensina maturidade. Hoje, isso se aplica de forma simples. Pedir perdão olhando nos olhos, restaurar o que foi quebrado, assumir responsabilidades, confessar o erro. Zaqueu, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, fez isso de forma muito clara, na prática. Quando juntamos tudo, nós vemos que as ofertas revelam 5 atitudes essenciais: entrega, gratidão, comunhão, confissão e reparação. Levítico não é uma lista cansativa, é um treinamento do coração. Deus estava ensinando um povo recém-liberto a viver perto dele sem banalizar a sua presença. E isso continua tão atual quanto a época em que foi escrito. Nós também vivemos na presença de Deus. Deus continua santo. Nós também precisamos aprender a nos aproximar com consciência, com reverência e com santidade. Levítico não é ultrapassado, não é chato. Ele revela princípios espirituais válidos até os dias de hoje. E essa é a nossa porta de entrada. No próximo vídeo, nós vamos mergulhar ainda mais fundo e descobrir como esses princípios moldam nossa vida de forma prática e de forma surpreendente. Porque quanto mais entendemos Levíticos, menos ele parece pesado de ler e mais ele se torna precioso com os princípios a qual o Senhor quer nos ensinar. Deus te abençoe em nome de Jesus.